Olá, eu sou a Ariana Manzoni e esse é o quadro Entre Nós do meu canal de relacionamentos. Aqui você vai ter histórias reais de amor. São pessoas que me mandam seus relatos ou até mesmo de atendimentos que já foram feitos através do tarô, que da qual é uma história muito interessante para poder compartilhar aqui com vocês, né? E hoje é uma história de uma moça que ela me manda. Ela relatou para mim de uma forma bem interessante, né, nós também tivemos um atendimento anterior, né, lá no comecinho desse relacionamento, e depois eu pedi para ela me mandar aqui essa história, porque eu achei bem interessante, tá. Então, essa história é: o começo que parecia perfeito demais. Então vamos lá. Eh, Ela começa da seguinte forma: Ariana, eu queria te contar essa história porque ela está atravessando os meus pensamentos de um jeito que eu não estava esperando. Eu sempre fui muito desconfiada com relacionamentos. Sempre aquela pessoa que olha tudo duas vezes, que releva poucos sinais, que pensa demais antes de se entregar. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez eu me senti pega de surpresa por algo que parecia tão simples que até me confundiu. Eu conheci ele de um jeito que nem dá para dizer que foi especial. Não teve aquele impacto de filme, nem aquela troca de olhares marcantes. Foi normal. Só que a normalidade dele me prendeu. Ele falava de um jeito calmo, respeitoso. Parecia realmente ouvir que eu dizia: Isso, Ariana, isso eu não via fazia tempo. Eu já estava acostumada com gente que só pensa em si mesmo, que só fala, que só quer ser ouvido. Mas ele era diferente, ele prestava atenção e prestava atenção de verdade. No começo era tudo leve. A gente conversava sobre qualquer coisa, sobre trabalho, rotina, sobre nossos medos, até sobre coisas bobas. E quanto mais eu falava com ele, mais eu sentia que podia falar sem medo de julgamento. Ele me tratava como se eu fosse importante, mesmo quando o assunto não tinha importância nenhuma. E isso mexeu demais comigo, porque eu não estava acostumada. Eu até achei que fosse exagero meu, aquele negócio de idealizar alguém só porque se trata bem, mas não era isso. Ele tinha jeito de quem realmente faz questão de entender o outro. Depois de um tempo, a gente começou a sair, nada muito elaborado. Um jantar simples, um passeio, uma conversa mais longa na rua. Só que cada encontro deixava uma sensação diferente. Era como se eu estivesse conhecendo alguém que fazia tempo que eu esperava, sem saber que esperava. E quanto mais eu me aproximava, mais eu tinha medo também. Porque quando algo parece bom demais, a gente teme a queda. Eu percebi que estava me envolvendo quando comecei a pensar nele em momentos aleatórios. No meio de um trabalho, eu lembrava de alguma frase que ele me disse e soltava aquele sorrisinho. Quando ouvia uma música, lembrava de como ele contou algo rindo. E esse tipo de coisa me assustava. Eu não queria criar expectativa, eu não queria me machucar. E eu não queria entrar numa história que acabasse igual todas as outras. Mas ao mesmo tempo, eu queria tentar. O problema é que, junto com a vontade, veio o receio. Tinha dias que eu sentia que ele estava totalmente entregue, seguro, presente, e tinha dias que ele parecia um pouco mais distante. Não de um jeito rude, mas como se estivesse preso a algo que eu não conseguia ver. Eu ficava nesse vai e vem emocional, tentando entender se eu estava sentindo, era de fato correspondido ou se eu estava sozinha numa expectativa que só existia na minha cabeça. A gente teve uma conversa que eu não consigo esquecer. Ele me perguntou se eu achava fácil confiar nas pessoas. Eu respondi que não, e ele ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu senti que ele entendia exatamente o que eu queria dizer, porque talvez fosse igual. Foi ali que eu percebi que ele também carregava um passado cheio de histórias difíceis. Isso me deu uma sensação estranha. Por um lado, me aproximou. Por outro, me deixou com medo dele estar preso também no próprio passado.
puxa vida, eu queria muito que dê certo. Quero muito que isso seja o começo de uma coisa bonita, algo leve, algo que eu nunca vivi antes. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto pisando num terreno instável. Eu fico tentando entender os sinais, tentando ver se ele realmente está pronto, tentando não sufocar nada com a minha ansiedade. E eu fico tentando, aliás, eu fico pensando se ele sente como eu sinto, se ele pensa em mim no meio da rotina, se ele também tem medo de estragar tudo e se ele enxerga algum futuro em nós. Eu venho te contar isso porque eu não quero perder algo que pode ser bom, mas também não quero ficar presa num começo bonito que não tem continuação. Eu só queria entender onde eu estou pisando, se essa história tem força para crescer ou se eu ainda estou investindo numa semente que ainda não sabe se quer germinar. Então, aqui essa é uma história bem interessante, né? Porque mostra, na verdade, as inseguranças de uma pessoa que já viveu alguns outros relacionamentos, né? Ela me contou, né, que tem alguns outros relacionamentos que ela viveu e que não foram tão bons, até porque, até do, como ela coloca ali no começo, a pessoa é egoísta, ah, coloca ali que ela só pensa nela mesma, né? E a gente vê muito isso hoje em dia. Vocês não concordam, né? Vo- É difícil alguém se entregar de verdade. Mas é porque eu acho também que a nossa sociedade, ela tá muito narcisista, ela tá preocupada, as pessoas estão preocupadas só consigo. É difícil você ter uma relação que o outro pense diferente, que se preocupa de fato, porque dá a impressão que as pessoas não querem perder as oportunidades diversas que o mundo oferece. Que nem, por exemplo, você liga a TV, já tem ali os streamings cheios de filmes. Se você não gostou, você para e escolhe outro, né. Então as pessoas estão achando que relacionamento é assim também, que não há uma construção, e relacionamento tem que ser construção. Então eu entendo completamente aqui o medo dela, o receio dela, de se entregar e depois acabar não dando certo e houve a entrega, né. Então, esse atendimento eu fiz, faz assim uns 20 dias, mais ou menos, então ela ainda está nessa fase de dúvida, de descoberta, se abre um pouco mais, se não abre. Eu acho que, assim, todo relacionamento ele tem que ser leve, se ele for baseado em medo, já dá uma quebrada, né, no clima, já dá uma quebrada em algo que poderia ser natural, né. Então vamos tirar aqui uma cartinha para ela, com certeza depois ela vai saber que essa história aqui é dela, né, aí ela dá uma olhadinha aqui, e vamos ver qual vai ser aqui a energia desse relacionamento aí para os próximos dias, como que ele tá também, né. Primeiro vamos tirar uma cartinha aqui para saber como que tá esse relacionamento, qual que é a vibe, né, do relacionamento. Vamos ver aqui. Olha, sai um rei de espadas. O rei de espadas mostra que realmente a vibe do relacionamento, tanto para ela quanto para ele, tá num sentido mais racional. Eles estão tentando racionalizar essas emoções, eles estão tentando racionalizar o que estão sentindo um pelo outro, tá tentando, essa busca de sinais que ela tá falando, tem muito a ver com essa carta, né. O rei de espadas é um arcano totalmente racional, é aquilo e pronto, assim, não quer deixar a coisa fluir no sentido emocional, né. Então vamos ver aqui qual que é a do rapaz, se ele também tá com esses receios todos, qual que é a energia aqui do rapaz no relacionamento? Vamos ver. Olha, saiu um 3 de ouros, né. 3 de ouros é a carta do trabalho. Dentro do contexto da pergunta, então significa que ele está trabalhando em cima desse relacionamento também, ele está tentando, colocar uma energia de dedicação, né, ele está tentando colocar aí uma situação de se envolver,
Então ele tá na sua, minha querida, ele tá na sua, né, e ele tá tentando também entender também, de uma forma mais, prática, vamos assim dizer. Então ele também está tentando não se emocionar, ele está tentando partir mais para o lado, palpável, né. A carta de ouros, né, o naipe de ouros fala sobre essa situação mais palpável, mais material no sentido que eu digo assim, mais visível. Então ele vê que você entrega alguma coisa, ele vai e te entrega também, então há uma troca, né. Então agora, minha querida, eu vou tirar aqui uma carta sobre que tipo de atitude você tem que ter para que isso acabe, dando certo? Qual o direcionamento que você tem que ter para isso ir para um segundo passo? Olha, sai um 5 de espadas. É realmente deixar esse lado mais racional um pouquinho de lado, dar uma descansada na sua mente, em procurar tantos sinais, em deixar um sentido mais fluido da situação, né, leve, seja leve, não tenta ficar buscando coisinhas, tentando entender tudo do relacionamento, só viva, faça uma situação, assim, de viver, de deixar fluir, que aí o seu relacionamento vai dar certo, tá bom? Então, essa é a nossa história de hoje, é uma história bem interessante, eu acho que a maioria de vocês já deve ter passado por isso ou está passando com esse medo, né. Deixa aqui nos comentários se você já viveu algo parecido, deixa aí um conselho para nossa amiga, coloque aí uma situação em que, de repente, você conheceu alguém que não queria se entregar, né. E aí a gente vai conversando aqui nos comentários na nossa comunidade de amor, de relacionamentos. E se você também quer uma consulta personalizada para você, só me chamar, tem o contato ali na descrição do vídeo, e estou à disposição, viu. Um grande beijo para vocês e mande sua história também, mande suas dúvidas, suas perguntas, escreva um relato, do que você está passando, coloque ali os seus sentimentos, aquilo que você está sentindo, e aí eu leio aqui e tiro as cartinhas para você. Um beijo, tudo de bom.